Olá, a graça e a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Tarcísio, do canal Cidadania com Cristo, pastor presbiteriano há 22 anos. E hoje a nossa intenção é a gente pensar um pouco sobre a santificação. Esse é um tema que as pessoas não gostam muito. Hoje não está muito em moda falar de santificação, porque quando nós falamos em santificação, nós falamos em abrir mão de alguma coisa. Antes, contudo, eu quero solicitar de você, se você gosta desse tema, já curta nosso vídeo, nos ajude, tanto o like como o dislike vão nos ajudar a melhorar a questão do nosso canal. Também, se você achar que esse canal pode acrescentar, e eu acredito que vai acrescentar a sua vida espiritual, eu quero convidar você também a você se inscrever, clicar lá no sininho, que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, se você gostar dos vídeos, o YouTube vai lhe avisar para que você possa meditar com a gente, tá bom? Que Deus nos ajude nesse momento. Bom, a nossa proposta é falar um pouco sobre a santificação. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Só um comentário rápido desse versículo. Ele coloca dois elementos, né? A paz e a santificação. Mas quando ele diz sem a qual ninguém verá a Deus, ele se refere à santificação. E aqui, nesse texto, ele diz que há uma responsabilidade também humana de buscar esta santificação. Bom, mas qual é o entendimento que nós temos da santificação? Qual é o entendimento que a Bíblia nos traz? Primeiro, a gente precisa analisar as palavras principais na Bíblia que são traduzidas por santo ou santificação. Eu sei que a grande maioria das pessoas sabem que a Bíblia é uma tradução de um texto. No caso do Antigo Testamento, são duas línguas, o hebraico e uma pequena parte de alguns textos do aramaico. E o Novo Testamento é uma tradução do grego, um grego comum da época, um grego, digamos assim, se fizéssemos uma comparação com o português, seria um português rasteiro. Então era um grego chamado de grego koiné. Bom, no Antigo Testamento, a palavra santificar, o verbo santificar, vem do verbo kadash. E este verbo, não é? Ele tem alguns significados, a depender do tempo da língua original que ele está escrito. Por exemplo, no tempo normal da língua hebraica, ele tem a tradução de santificar. Nós vamos ver daqui a pouco o significado teológico disso. Agora, em outros termos, porque o hebraico tem passivo, reflexivo, por exemplo, o normal dele é pertencer a uma esfera sagrada. Então, quando no Antigo Testamento, no tempo normal, coloca-se que precisa-se se santificar, então quer dizer que o homem ou algum objeto, ele vai pertencer a uma esfera sagrada. Existe um termo chamado passivo. Esse passivo, ele tem, em um intensivo, ele tem um sentido de separado para um fim. Ele é separado para ser santo, não é? E existe o reflexivo, que é você se auto-santificar. Ou seja, são dois tipos de ações no Antigo Testamento. Tem a ação humana, onde você se santifica, no caso do reflexivo, mas tem a ação divina, que Deus separa para tal modo.
Mas existe um substantivo, veja, o verbo é kadash, o substantivo é kadosh. E aí nós já ouvimos muito, né? Algumas pessoas já ouviram falar desse substantivo. E o sentido dessa palavra hebraica é de separar-se do que é comum ou profano. Então, quando o verbo separa para ser santo, ser sagrado, consagrado, o termo kadosh, que é um substantivo, ele tem o sentido de separar-se do que é comum, ou separar-se daquilo que é profano, daquilo que não é santo, daquilo que não é sagrado. Nós nos lembramos, por exemplo, de um texto de Isaías, no capítulo 6, né, quando Isaías vê Deus no alto e sublime trono. Lá tem um intensivo em relação a Deus. Quando diz assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ali tem Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai de Sabaoth, que quer dizer que Deus é santíssimo. Então, quando a palavra se refere a uma pessoa santa, ele é separado para conviver com esse Deus santíssimo, deixando para trás ou deixando de lado tudo aquilo que é comum ou tudo aquilo que é sagrado. É uma separação para um fim santo. Isto porque Deus é santo. E aí, logicamente, nós precisamos lembrar de que, por Deus ser santo, e ele não se contamina, né? Ele é perfeitamente santo, e o homem caído, ele além de ser imperfeito, o pecado faz parte de sua natureza, o homem precisa ser modificado para que Deus possa se relacionar com ele. Aí é onde entra a obra salvadora de Jesus Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco. Esse termo, não é, santificar, ele é referido para aquilo que pertence à esfera do sagrado e aquilo que se distingue daquilo que é profano. A palavra tem um sentido de Deus chamar o homem. Veja que coisa interessante. Ela tem um sentido de Deus chamar o homem a uma santidade que é inerente a Deus. Ou seja, a ideia da pessoa santa é de uma pessoa que queira ser, durante a sua vida, ele queira ser igual a Deus. Isso é a esfera. No Novo Testamento existem muitas palavras, né, sinônimas, mas a palavra que é usada para a santidade é a palavra hagiazo, ou seja, tem o mesmo sentido praticamente do Antigo Testamento, que é separar. E tanto no Antigo como no Novo Testamento, essas palavras, né, os verbos santificar, eles são usados para objetos, como também eles são usados para a pessoa, com uma separação do espírito de tudo aquilo que é impuro. Então, se você perguntar a mim o que é uma santificação, é o desejo de se tornar-se puro, apesar de que, a gente vai ver mais à frente, que nesta vida não tem como nós nos tornarmos 100% puros. Não tem como nós nos tornarmos assim. Bom, a palavra santidade no Novo Testamento, ela também pode ser, como no Antigo, ela também pode ser usada para uma pessoa ou objeto que é separado para o serviço de Deus. E aí, dentro dos santos, existem aqueles que são separados para um determinado serviço. No caso do Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes. No caso do Novo Testamento, os apóstolos. Mais à frente, o apóstolo Paulo vai falar sobre evangelistas, sobre pastores, sobre mestres, né? Eles são pessoas que, dentro dos santos, eles são separados para um determinado serviço. Bom, essa palavra santo, a palavra santidade, ela é aplicada primeiro a Deus. E aí eu vou lembrar de Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? E no Antigo Testamento ela tem uma ideia de inacessibilidade. Deus é santo e aí ele precisa de um mediador, que no caso era o sacerdote e o sumo. O sacerdote e o sumo. O sacerdote, ele precisava de alguns sacrifícios que eram a sombra do sacrifício de Cristo no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, esta obra é realizada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita no homem, e aí nós falamos do Espírito Santo no outro vídeo. Eu quero convidar você a ver o vídeo anterior a este, que foi postado ontem. O Espírito Santo, ele realiza a obra no coração do pecador. O homem que é regenerado, ele vai ter o desejo
de querer buscar a Deus, de querer ser igual a Deus em todos os seus princípios, né? Em todas as coisas. Bom, a natureza da santificação, primeiro, que é uma obra sobrenatural, não é uma obra natural. A santificação não vem de nenhum tipo de discurso, nenhum tipo de retórica, nenhum tipo de convencimento. O homem por si só, o homem natural, ele não consegue convencer o outro a ser santo, isso é por causa de sua natureza. O homem, em sua natureza, ele é pecador e o pecado atingiu todas as suas faculdades. Então, por si só, ele não tem condições de ser santo. O homem não consegue, através da persuasão, por exemplo, atingir. A segunda coisa, né, em relação à natureza, é que é uma operação divina no coração do homem que o faz mudar o seu conceito de Deus e o faz querer ser igual a Deus. Então, é Deus quem atua no coração do homem para que o homem possa, não é, chegar à estatura, se assim pudesse nesta vida, não é, a estatura de varão perfeito. Mas aquele que é regenerado, ele tem o desejo sempre de querer ser igual a Deus. Não tem como. Bom, a santificação consiste em duas partes. Primeiro, a mortificação do velho homem, ou a mortificação do corpo do pecado. E aí tem um processo, né, de remoção gradativa, ou seja, aqueles pecados que nos condenavam quando Deus nos torna justificados, né, quando Ele declara que nós somos justificados. Esses pecados já não nos atingem mais. Mas certamente nós vamos pecar durante a nossa vida, porque a santificação é um processo. Então, essa remoção gradativa não quer dizer que nós não vamos pecar, mas nós vamos ter o desejo, a cada dia, a cada mês, a cada ano, quando nós vamos amadurecendo na fé, nós vamos tendo o desejo de não querer pecar. Vamos tendo o desejo de querer ser igual a Deus. Não é? Isso porque a natureza humana, ela vai resultar em ter uma vida de pecados. E aí, aquele que é regenerado, ele vai querer mortificar o velho homem, ele vai querer matar o velho homem, e vai querer que o homem novo vivifique, né? criado em Cristo para as boas obras. Então são duas partes. A primeira, a mortificação do velho homem. A segunda, a vivificação do novo homem. Só lembrando, o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aos Efésios ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí ele traz uma série de ensinamentos, né, em relação ao amor, em relação a suportar o outro, em relação a ter uma vida de santidade. E aí consiste em dois atos. Um negativo, no sentido de você matar o velho homem, não querer mais participar dessas obras das trevas. E o positivo, que é o caso de você querer, cada dia, vivificar aquele homem que Deus transformou para as boas obras. Isso é ser santo, não é você querer ser santo. É um ato de Deus pelo qual a disposição santa da alma é fortalecida. Então, cada vez que nós queremos estar mais próximos de Deus, mais fortalecido nós ficamos. A santificação também, ela atinge o homem como um todo, ou seja, ele atinge o corpo e a alma, e aqui nós queremos na dicotomia, isso aí é um novo vídeo, né, que a gente poderia fazer, mas ele atinge o corpo, a alma, a santificação, ela atinge o intelecto, ela atinge os afetos e também atinge a vontade humana. O homem que deseja ser santo, né, ele vai assim, entender que a santificação vai atingir todas as áreas da sua vida. Corpo e alma, intelecto, afeto e vontade. E ocorre no interior do homem. A santificação não é externa. A santificação começa no interior, é interna, ela não é externa. As pessoas que se vestem de forma decente, por exemplo, isso não quer dizer que elas são pessoas santas. Agora você pode se vestir de forma decente porque Deus mudou o seu interior e aí o seu exterior vai refletir o seu interior. Mas nem sempre as pessoas que se vestem de forma composta são pessoas santas. Não é? Então é uma mudança interna. E ocorre no interior do homem, ocorre no coração do homem. Lembrando, né, que o profeta Jeremias diz que Deus tira o coração de pedra e coloca no lugar dele um coração amolecido, um coração de carne, né?
Então, a santificação vai mudar o interior, e certamente, com mudando o interior, ele vai mudar a periferia, ele vai mudar o exterior do homem. Bom, é uma obra de Deus que tem a cooperação humana. A salvação não tem cooperação humana. Quando Deus salva, é o Espírito Santo que faz a obra, ele regenera, ele justifica, não é? Através dos méritos de Cristo, porque Cristo morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para que nós tenhamos vida. Mas na santificação existe a responsabilidade humana. Olha aqui, nós lemos Hebreus que diz, né, seguir a paz com tudo e a santificação, a ideia de você perseguir a paz com todas as pessoas e você perseguir uma santificação, porque sem esta santificação ninguém vai ver a Deus. Não tem como você ver a Deus. Então, existe uma cooperação humana, porém o homem não é o agente independente desta santificação. O homem toca ali o coração, Deus toca ali o coração, perdoe-me, e ao Deus tocar o seu coração, ele vai ter o desejo, a responsabilidade de buscar a Deus através de alguns elementos que Deus coloca para que o homem possa conhecer a Deus melhor. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais santo nós seremos. Bom, como é que nós sabemos que tem, não é, a participação humana? Primeiro, por causa das advertências de Deus ao homem para uma vida de santidade. Sede santo porque eu sou santo. Depois, as exortações para que o homem seja santo. Eu me lembrei aqui, por exemplo, quando o povo chega lá à margem do Rio Jordão, né, que ia passar para a Terra Prometida, aí a ordem é santificai-vos porque amanhã Deus fará milagres, proezas no meio do povo. Então, existem essas exortações, não é? Primeiro as advertências à santidade, depois as exortações de Deus. Quais são as características? Primeiro, atua no inconsciente. Aí, este atuar no inconsciente é o Espírito. É o Espírito Santo que atua no nosso inconsciente, mudando a nossa vida e nos direcionando para querer ser iguais a Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, quando fala da eleição. Ele diz que Deus nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Está lá em Romanos, no capítulo 8. E no consciente. Aí no consciente é o homem. O inconsciente, o espírito age. Na parte consciente é o homem que age. E Deus deixa alguns meios de graça. Alguns meios, de graça não, mas alguns meios para que a gente possa ter uma vida santa. Bom, primeiro, a palavra de Deus. Que é o Espírito Santo quem instrui o homem a entendê-la. Depois, uma vida de oração. Aqueles que têm a palavra, e Jesus diz isso, né? João narra as palavras de Jesus, no capítulo 14, quando ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado do meu Pai, não é? E eu o amarei. Então, há uma vida de oração. A oração também são meios para a santificação. E uma coisa muito interessante é a associação com outros crentes. E aí, quando nós entendemos que a associação com outros crentes, elas vão nos levar a ter uma vida de santidade, e aí nós descartamos a questão de ser um desigrejado, porque um desigrejado, ele rejeita um dos meios que Deus vai usar para poder, para que o homem possa ter uma vida de santificação. Legal isso. E o outro é o exercício da fé através das situações que essas situações elas podem ser adversas, e aí as situações adversas, aqueles que têm um coração voltado para Deus, eles vão querer ter uma vida ainda mais santa. E as situações normais, as boas situações, que em muitos casos nos fazem esquecer de Deus. É interessante isso para a gente pensar. Bom, a santificação é um processo longo. E aí nós precisamos lembrar que esta santificação, o estado de ser santo, puro, nós não chegaremos nesta vida. Por mais que nós busquemos, nós não chegaremos nessa vida. Ok? Agora, quando é que ela vai se completar? Ela vai se completar em dois estados. Ou na nossa morte, e aí nós estamos falando da questão da santidade espiritual, porque o corpo volta para a terra, mas o espírito vai para Deus, para um lugar chamado seio de Abraão, onde nós estaremos lá gozando
a vida eterna. E aí, logicamente, lá no céu nós não vamos mais pecar, e aí o Espírito terá uma vida santa. Mas também na ressurreição do corpo, quando Cristo voltar. E aí, a santidade não é mais só espiritual. Aí agora a santidade é do homem como um todo. Porque o corpo, o Espírito vai vir com Deus, e o corpo ressuscitará, eles se encontrarão, e o corpo agora será um corpo glorificado, onde todos nós viveremos com Deus por toda a eternidade, sem cometer nenhum tipo de pecado. O autor da santificação é Deus, e os meios que ele usa, a sua palavra, os sacramentos e as situações. Bom, aquele que é santo, ele vai querer fazer boas obras. E aí tem a questão teológica das boas obras. E qual é a questão teológica das boas obras? É você querer cumprir os mandamentos de Deus. Aí a questão espiritual. Nós temos uma palavra e esta palavra precisa ser obedecida. E a obediência a essa palavra, ela é uma boa obra, né? E quando nós obedecemos, nós estamos fazendo boas obras. E as boas obras em geral, que são as obras que nós fazemos para as pessoas. Só que nós não fazemos para sermos salvos. Nós fazemos porque somos salvos. E aí nós somos salvos para as boas obras. Na verdade, a santificação é a negação do eu, fazendo se o homem voltasse para Deus. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever. Deus abençoe, lhe dê muita graça. Ative o sininho que nós vamos estar trazendo outros estudos. O Senhor vos abençoe.